Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante. Vamos estar juntos nos próximos minutos e vamos estudar um pouco mais sobre a nossa língua, a língua portuguesa. Vamos ver o que nós vamos estudar hoje? Hoje, na aula 20, o objeto de conhecimento é efeitos de sentido. O detalhamento é humor e ironia. Muito bem, então hoje nós temos uma aula muito especial. Vamos lá? Muito bem, como nós podemos ver, comunicação é a palavra de ordem, né? Comunicar, nós nos comunicamos desde a hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir, né? E um dos assuntos mais recorrentes em vestibular é a análise dos efeitos de sentido. Compreender um texto é mais do que conhecer as palavras, é mais do que decodificar. Nós decodificamos, mas não entendemos, então precisamos compreender, né? Aquilo que está escrito. É preciso compreender qual o significado do que está escrito, principalmente em textos de humor e tirinhas. Compreender qual o sentido pretendido é imprescindível. É um dos assuntos importantes que nós podemos ver, um sentido importante para ser definido. Uma coisa é decodificar, é o que nós aprendemos lá no início do nosso letramento. Porém, com o passar dos anos, nós vamos compreendendo que não basta decodificar, nós precisamos interpretar, compreender o que está escrito. Só que agora, essa altura da nossa aprendizagem, vamos aprender a ler nas entrelinhas. Nós vamos ter que descobrir a intenção de quem escreveu. Ela escreve de uma forma com uma intenção. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre intencionalidade de texto. Para cada interação social, há um texto adequado, seja ele verbal, oral ou escrito. Porém, nós sabemos que existem palavras, existem expressões que assumem um sentido diferente, um sentido figurativo, conotativo, de acordo com a intenção de quem está escrevendo ou falando, né? Os efeitos de sentido podem ser definidos como escolhas expressivas que o emissor faz quando emite uma mensagem. Suas interpretações e os impactos que tem sobre o receptor, transcendendo o significado literal das palavras ou das informações transmitidas. Uma coisa é o sentido literal. O que é o sentido literal? O sentido que nós conhecemos, o significado que nós conhecemos lá do dicionário. Porém, o sentido literal é um, mas o sentido figurativo é outro, que depende da intenção de quem escreve ou fala. Há 4 efeitos de sentidos essenciais a serem compreendidos para a interpretação de textos: ambiguidade, duplo sentido, humor e ironia. Hoje nós vamos tratar de humor e ironia. Vamos ver então a questão de humor. Humor. A maioria dos efeitos de sentido de textos citados até então tem o objetivo comum, o humor. Então, nós vemos situações cômicas ou potencialmente humorísticas compartilham da característica do efeito surpresa. O humor reside em ocorrer algo fora do esperado numa situação. Então, nós já vimos vários exemplos de humor, programas humorísticos, não é? Que traz aí uma carga de emoção, traz assim um efeito de surpresa, um efeito diferente daquilo que se espera. Então as palavras, elas são usadas de uma forma para prender a atenção do interlocutor, para divertir o interlocutor. Então ela traz humor, surpresa, mudança de sentido, né? Há diversas situações em que o humor
pode aparecer. Há as tirinhas e charges, nós já vimos em aulas anteriores a questão das tirinhas e as charges, que são muito parecidas com as tirinhas também, que aliam texto e imagem, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, vai criar um efeito cômico. Há as anedotas, as piadas, né, propriamente dita, ou pequenos contos. E há as crônicas. Existem vários tipos de crônicas. Crônicas reflexivas, crônicas que são humorísticas, que elas trazem também esse efeito, frequentemente acessadas como forma de gerar o riso. Então, nós vemos aí vários exemplos de como e onde nós encontramos o efeito de humor. O humor, ele traz uma surpresa, uma mudança de sentido para aprender e divertir o interlocutor, né? Vamos ver um exemplo. Olha aí, uma anedota, né? Reações do álcool. Na aula de química, o professor pergunta: quais as principais reações do álcool? E o aluno responde: chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente e ser amigo de todo mundo. E o professor diz: tirou 10. Então foi a resposta que o professor queria, era uma aula de química. O professor queria saber o efeito do álcool no corpo da pessoa, né? Ele esperava uma resposta de acordo com a aula que estava sendo ministrada, mas o aluno veio com essa surpresa, né? E realmente isso acontece, né? O efeito do álcool acontece aí. Uns ficam valentes, outros ficam amigos de todo mundo, o outro chora pelo ex ou pela ex. E ele tirou 10. Perfeito, me surpreendeu. Parabéns. Então é uma anedota. Então foi uma surpresa, não foi? Bem interessante. Então, agora nós temos um outro texto, é um texto um pouco longo. Eu espero que vocês atentem para os detalhes desse texto. É uma crônica humorística. Vamos ver? O homem trocado. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado e ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo dessa operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com o seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais, ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizera o vestibular com sucesso, mas não conseguira entrar na universidade. O computador se enganara. Seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado tive que pagar mais de R$ 3.000. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conhecer a sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora preso por engano várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tivera uma breve e louca alegria quando ouvira o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também fora um engano médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi bem... A enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou hesitante. É, a operação era para tirar o apêndice. Não era para trocar de sexo? Crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Uma crônica humorística, né? O homem trocado. Quantos enganos, não é? E aí no final acaba, ele fecha, ele faz um desfecho
com muito humor, não é? Então, para vocês perceberem, é uma crônica. Crônica é um texto delicioso de ler, especialmente os textos, as crônicas que são humorísticas. Vocês pesquisem para vocês lerem outros tipos, outros títulos de crônicas. Crônicas humorísticas. Também tem as crônicas reflexivas também, deliciosas de ler. São textos curtos e gostosos de ler. E agora nós vamos falar um pouco sobre ironia, que também vem carregado aí de surpresa quando uma pessoa diz algo querendo dizer outra coisa, né? Então nós vamos falar um pouco mais sobre ironia. Como dito anteriormente, a ironia consiste em utilizar uma palavra ou expressão atribuindo-lhe diferente sentido ou significado, de acordo com o contexto, e assim gerando um efeito de humor. Na construção de um texto, ela pode aparecer em 3 modos: ironia verbal, ironia de situação e ironia dramática ou satírica. Vamos ver a ironia verbal. Ocorre quando se diz algo pretendendo expressar outro significado, normalmente oposto ao sentido literal. Então a pessoa fala algo, mas é o contrário do que ela gostaria de dizer. Aí então a gente fala, mas que ironia, né? A expressão e a intenção são diferentes. Exemplo, você foi tão bem na prova, tirou um 0 incrível. Então, é uma ironia, né? Como ele pode ter ido bem na prova se ele tirou 0, né? Então, ele usa essas palavras, faz essa construção de ironia. Então, agora vamos ver, então, um outro vídeo com um exemplo de ironia. Nossa, como você é gentil, né? Quando Giovanna diz que Laura é muito gentil, na verdade, ela tem a intenção de dizer o contrário. Ô, cara, como é que tu me empresta o caderno com uma letra horrorosa dessa? Por que tu não copia direito, faz uma letra melhor? Tá merecendo umas porradas, isso sim. Ah, tô morrendo de medo de você. Quando Pablo diz que está morrendo de medo de Leandro, na verdade, ele tem a intenção de dizer o contrário. Então, como pudemos ver, a ironia, a pessoa diz algo contrário do que ela gostaria de dizer. Quando uma pessoa te empurra, o que você gostaria de dizer? Não seria, você é bem gentil, hein? Então, quer dizer, ela não é gentil, mas eu também não quero ser indelicada, né? Então, eu só faço uma ironia para que ela se toque, que ela não deveria ter me empurrado, né? Agora vamos ver uma ironia de situação. A ironia de situação acontece assim: quando se obtém um resultado contrário ao desejado em uma situação. Um exemplo desse tipo de ironia envolve o famoso naufrágio do Titanic. Supostamente, pois não há registro sobre o fato, o construtor do navio teria dito a seguinte frase: nem Deus pode afundar o Titanic. Vocês já ouviram essa frase? Já em várias situações nós já vimos essa frase, que ele duvidou do poder de Deus e ele simplesmente disse que aquele é um barco, seria um navio que jamais afundaria, nem Deus afundaria o Titanic, né? E nós vimos que afundou, né? Então, crenças à parte, se essa frase foi mesmo dita, ela precedeu uma indesejável ironia de situação. A gente costuma falar ironia do destino, quando acontece algo inesperado, né? É uma ironia do destino. Quer dizer, o destino nos pregou uma peça, não é verdade? Então, olha aí, é uma ironia. Pois no dia 15 de abril de 1912, o navio se chocou contra um iceberg e afundou, matando cerca de 1.500 pessoas. Uma ironia, né? Assim, quando o construtor do navio disse essa frase, ele estava afirmando que seu navio jamais afundaria, mas como sabemos,
ocorreu o contrário, ocorreu essa tragédia, né? Então, ironia, né? Nós vemos aí um outro tipo de ironia, uma ironia de situação. Quando num texto literário, uma personagem planeja uma ação, mas os resultados não saem como esperado, é uma outra situação. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, a personagem título tem obsessão por ficar conhecida. Ao longo da vida, tenta de muitas maneiras alcançar a notoriedade, sem sucesso. Após a morte, a personagem se torna conhecida. Há uma ironia de situação, porque planejou ficar famoso antes de morrer e se tornou famoso após a morte. Então, eu gostaria de perguntar a vocês conhecem esse romance? Memórias Póstumas de Brás Cubas? Já ouviram falar de Machado de Assis? Então, Machado de Assis é um poeta, um escritor muito famoso, maravilhoso, um dos maiores escritores do período do romantismo. Vocês vão estudar daqui a algum tempo literatura e vão ter contato com Machado de Assis. Essa história que ele conta, ele começa a contar a partir da morte do personagem. Então, é muito interessante, porque ele passou a vida toda, a personagem, passou a vida toda tentando ser famoso e não conseguiu. E após a morte, ele se tornou famoso, porque a história que ele conta a partir da sua morte. Curioso notar que uma vez que o narrador está morto e vivendo num outro plano, Brás não se preocupa com a moralidade. Desta forma, seu despreendimento moral, bem como material, é revelado em seu discurso irônico e despreocupado. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance que começa a ser narrado a partir da morte do personagem. Muito diferente, né, de tudo aquilo que a gente conhece. Então, um pouco daquilo que está no livro, para ajudar vocês a aguçar vocês, seduzir vocês para que vocês leiam esse romance maravilhoso. Família abastada do século XIX. Brás Cubas narra primeiramente a sua morte e enterro, onde apareceram 11 amigos. Ainda no início da obra, ele revela suas expectativas com o emplastro. Esse emplastro ele inventou quando ele era vivo para tirar dores musculares, dores nas juntas. Então, ele tentou ficar famoso com a invenção desse emplastro para curar dores. Um medicamento que contém grande potencial de cura. Isso foi o que ele tentou. Essa foi uma das expectativas dele. Seu escravo, o negrinho Prudêncio, é uma outra personagem da história que foi amigo dele durante toda a infância dele. Ele fala muito desse escravo, desse negrinho Prudêncio. E ele fala dessa forma mesmo, negrinho Prudêncio, está lá no livro, tá? O amigo da escola, Quincas Borba, que por fim torna-se um filósofo e desenvolve a teoria do humanitismo. Então, fala também dentro desse romance a respeito desse amigo dele, o Quincas Borba, ok? Quando jovem, conhece Marcela. Essa Marcela é interessante, a participação dela na história. Ainda que ele aponte que Marcelo o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Então, foi um amor rápido, um romance rápido, e ela só ficou com ele porque ele tinha dinheiro. Então, quando acabou o dinheiro, acabou o amor, acabou o relacionamento. Então, pela preocupação do pai dele com a situação dele estar se envolvendo com vários tipos de mulheres, o pai manda ele estudar em Coimbra, em Portugal, onde se forma em Direito. De volta ao Brasil, apaixona-se por Virgília, que acaba por se casar com outra pessoa, com Lobo Neves. Por fim, Brás Cubas entra para a política e mesmo desenvolvendo um trabalho medíocre,
essa posição lhe oferece certo status, num mundo onde a aparência era o mais louvável. Então, quando ele era jovem, ele fez de tudo para ele ser famoso, né? Mas ele não conseguiu, ele entrou até para a política. E continuando, a ironia dramática. Então, esta ironia é a ironia de situação. Por que a ironia de situação na história do Memórias Póstumas de Brás Cubas? É uma ironia de situação porque ele passou a vida toda tentando ser famoso de todas as formas e não conseguiu. Ele só conseguiu ser famoso após a morte. E ele começa a contar a história dele após a morte dele, aí ele vai voltando na história. Precisa ler esse texto, gente, é muito bom. Vamos ver então ironia dramática. A ironia dramática ou satírica. A ironia dramática é um dos efeitos de sentido que ocorre nos textos literários, quando a personagem tem a consciência de que suas ações não serão bem-sucedidas. Como assim? Então, é previsto uma coisa dentro da história, a história se desenvolve, mas desde o início, o interlocutor e o próprio personagem sabe como vai ser o final. Então, parece que ele antecipa o final da história. Continuando. Então, o personagem tem a sua consciência de que as suas ações não serão bem-sucedidas, ou que está entrando por um caminho ruim. Mas o leitor já tem essa consciência. Então, quando nós vamos ver o texto, vamos ver o filme, nós já temos consciência de como será o final daquela história. Por exemplo, em livros com narrador onisciente, ou seja, o narrador onisciente é aquele que sabe de tudo, tá? Ele sabe tudo o que passa na história, com todas as personagens. E é mais fácil aparecer esse tipo de ironia. Então, é um narrador que ele conhece a história, conhece os pensamentos das personagens. Então, por isso que é onisciente. É um conhecimento de tudo. Onisciência. Então, temos um exemplo aí. Esse exemplo acontece no romance Romeu e Julieta. Na peça, como Romeu e Julieta, por exemplo, se inicia com a fala que relata que os protagonistas da história irão morrer em decorrência do seu amor. Quem conhece a história Romeu e Julieta? Quem já ouviu falar desse romance ou dessa peça? Essa é uma história muito antiga de Shakespeare. Consta que duas famílias que eram inimigas. É um enredo que acaba tendo até muitas novelas, né, da televisão, que vão por esse caminho, porque é um enredo cheio de promessas, né? Então, são famílias que são inimigas e os dois jovens se conhecem e se apaixonam. E aí começa a saga, né, de um brigar com o outro, o pai proibir a moça de encontrar com o rapaz, porque é de uma família que é inimiga. Eles se encontram escondido, né? É um romance proibido, mas eles continuam se encontrando. E é uma história que lá no final nós já sabemos. O amor é tão grande que acaba levando a vida dos dois, né? Então, quando a gente começa a ler ou a assistir a peça, a gente já sabe que lá no final o amor deles leva eles à morte, né? As personagens agem ao longo da peça esperando conseguir atingir seus objetivos. Eles procuram dentro da peça, procuram dentro da história ou dentro do filme Romeu e Julieta, eles procuram viver esse amor, eles fazem tudo o que é necessário, eles se encontram às escondidas, eles fogem dos pais, da família, para viver esse amor. Então, as personagens, eles se esforçam para viver e atingir seus objetivos. Mas nós sabemos sempre o final
como acontece, né? A plateia ou quem está assistindo o filme ou lendo o romance já sabe que eles não serão bem-sucedidos. Isto é uma ironia dramática, que na história, no início da história, como toda história de amor, todos estão esperando o felizes para sempre, né? Como toda mocinha, toda a protagonista está esperando que lá no final o amor vai vencer, as famílias vão entrar em harmonia e eles vão conseguir se casar e ser muito felizes. Mas nós já sabemos de antemão que não é o que acontece. Eles acabam, ele tomando o veneno, ou ela tomando o veneno, e o outro acaba também se suicidando aí no caso, né? E eles acabam morrendo. Então existem muitos filmes, muitas histórias, muitas novelas. Apesar de que dentro de uma novela atual, nós podemos perceber que pode até não ser na mesma geração, mas numa outra geração, como aconteceu com a novela Rei do Gado, por exemplo, havia uma rixa aí também. E acabava tendo romances, né? Entre duas famílias que eram inimigas, né? Mas nas gerações seguintes, acaba acontecendo romance entre pessoas das duas famílias. É uma ironia, né? Acaba sendo dessa forma. E temos visto muitas novelas na Rede Globo, por exemplo, que têm trazido para nós esse enredo. E é um enredo que chama bastante atenção, porque durante o tempo que está passando a novela, o tempo que está passando os capítulos, nós, como telespectadores, nós estamos torcendo para que as famílias cheguem a um acordo e que eles acabem aceitando o romance. Nós ficamos torcendo como telespectadores, como ouvintes, como leitores de romances desse tipo, nós torcemos para que o romance acabe dando certo. Mas a ironia dramática não permite, porque lá na sinopse, lá no enredo da novela, ou do filme, ou do romance, já está decretado que o final não será felizes para sempre, como a gente espera. Acaba sempre sendo uma fatalidade. E isso acaba sendo a ironia dramática. Então, vocês gostaram? Então, nós vimos o humor, onde nós podemos encontrar o humor, em várias formas, né? E a ironia. Então, nós podemos sempre lembrar que as palavras, da forma como nós conhecemos lá no nosso letramento, na alfabetização, elas tinham um sentido. Mas à medida que nós vamos aprendendo, lendo e estudando ao passar dos anos, nós vamos descobrindo que as palavras, elas assumem sentidos diferentes de acordo com o contexto no qual ela está sendo inserida, de acordo com a intencionalidade daquele que está escrevendo ou daquele que está falando, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.